José Carlos de Luca, que falará sobre a vida de Chico Xavier e a transformação pessoal. José Carlos de Luca é juiz de direito, orador e escritor espírita, integrante do Grupo Espírita Esperança em São Paulo. Já realizou graciosamente mais de 3.500 palestras presenciais e virtuais, abordando temas ligados ao desenvolvimento espiritual do ser humano, atingindo um público estimado em mais de 3 milhões de pessoas. Seus livros já venderam mais de 1 milhão de exemplares. Autor de diversos livros, sendo seu lançamento Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia. Todos os direitos autorais de seus livros foram cedidos a diversas entidades filantrópicas, cuja renda ajuda a manter mais de 100 mil pessoas necessitadas. Apresenta programas semanais na Rádio Vibe Mundial, Rio de Janeiro e Web Rádio Fraternidade. Então, nós convidamos nosso amigo José Carlos de Luca. Obrigado. Meus queridos amigos, muito boa tarde, boa noite. Um prazer imenso estarmos juntos, falando sobre Chico Xavier, reencontrando amigos queridos, fazendo novos amigos, e espero que depois da palestra aqui do meu amigo Paulo, tenha sobrado algumas palmas para mim. Quase que eu implorei, né? A organização do encontro nos pede para falar sobre a trajetória de Chico Xavier e o seu desenvolvimento pessoal. Em outras palavras, a sua reforma íntima, o seu caminhar no desenvolvimento da sua espiritualidade. E, para falar sobre esse assunto, eu gostaria de destacar uma oração de Chico Xavier. Uma oração que costumeiramente ele fazia. Porque através dessa oração, a gente vai perceber o trabalho que Chico Xavier fazia consigo mesmo. E é evidente que nós não estamos aqui agora enfocando o Chico Xavier médium. Disso ninguém tem dúvida. Mas vamos procurar aprender o Chico Xavier homem, o Chico Xavier cristão, o Chico Xavier que se aplicava no seu desenvolvimento espiritual. Em nosso mais recente livro, Aqui e Agora, no capítulo 25, nós inserimos aqui uma oração que Chico Xavier fazia quase que todas as manhãs. E eu gostaria, então, de comentar alguns tópicos
desta oração que me parece muito ilustrativa de como é que o Chico cuidava da sua espiritualidade. A oração que Chico fazia era a seguinte: Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que eu devo tomar neste dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor. E que o teu perdão me incline a ser misericordioso com os meus semelhantes. Eu, quando li pela primeira vez essa oração, eu fiquei em estado de choque, mais ou menos, acho que umas 2 horas. Porque é uma oração completamente diferente daquela que eu faço. Ou do que eu fazia. E eu me senti tão mal. E eu não queria ficar sozinho com esse meu sentimento, por isso eu coloquei isso aqui no livro. E por isso eu decidi escolher essa oração para que vocês também se sintam mal. E saiam daqui tão perturbados como eu fiquei quando tomei conhecimento dessa oração do Chico. Não gostaria que nós saíssemos daqui em paz. Quero que os senhores saiam daqui intranquilos, perturbados, que não durmam à noite, porque isso daqui mexe com a gente. Então, no primeiro momento, olha o que Chico Xavier pede. Senhor, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Qual é a oração que eu, pelo menos, as pessoas lá em São Paulo costumam fazer? Né? Senhor, afaste do meu caminho as trevas das pessoas. Não é isso? Quantas vezes a gente vai no centro espírita para levar o nome de alguém? Quantas vezes nas nossas orações a gente pede a Jesus que afaste da vida da gente pessoas maldosas, perturbadas, ciumentas, invejosas. Mas o Chico revela uma coisa muito especial aqui, quando ele pede a Deus para que afaste do caminho dele as trevas do próprio coração. E eu fiquei pensando, se o Chico Xavier reconhece que tem trevas no coração, o que é que sobrou para nós? Concordo? Será que o Chico aqui estaria fazendo um jogo de palavras? Uma encenação? Não. Era uma oração sincera que ele fazia. E isto demonstra o primeiro atributo do desenvolvimento espiritual do Chico. É o autoconhecimento. E a humildade para reconhecer que, apesar de toda a grandeza que ele nunca fez questão de proclamar, ele reconhecia que o coração dele tem trevas.
E aí então fiquei pensando nas trevas do meu coração. E eu quero que vocês também pensem comigo. Será que o nosso coração tem trevas? Vamos ver. Levante a mão quem acha que tem trevas no coração. Glória a Deus. Que beleza. Esse é o primeiro caminho da nossa iluminação. Saber que nós somos espíritos ainda imperfeitos. Saber que as nossas trevas ainda estão aí. Saber que o mal ainda está dentro de nós. E que esse mal não vai desaparecer do dia para a noite. E que ao terminar o congresso, o mal não desapareceu. Por quê? Se formos verificar na escala dos mundos, apresentada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali quantas categorias de mundos? 5. Os mundos primitivos, depois o mundo de provas e expiações, onde nos encontramos, onde o mal predomina, concorda? Depois, vamos para o mundo de regeneração. O mal ainda vai existir, o mundo de regeneração vai também. Depois nós vamos para o mundos ditosos, muito felizes. O mal ainda vai estar lá? Vai. Embora não mais predomine. Vai predominar o bem, mas o mal ainda vai existir. Quando que definitivamente o mal desaparece? Lá no final da ponta, nos mundos purificados, mundos celestes. Eu estive lá semana passada. Mandaram um abraço para todo mundo. Então, vocês percebem o quanto que a gente precisa ficar atento a isto? Não para formar culpa. Oh, por minha culpa, minha tão grande culpa. Não. É para que a gente possa, como Chico, estar atento que o mal ainda existe dentro de nós. Porque nós somos muito peritos em encontrar o mal nos outros. E o espírita precisa entender, como dizia Chico, que nós estamos aqui para cuidar e salvar primeiramente a nós mesmos. Então nós precisamos ter esse primeiro atributo do Chico, que é o autoconhecimento. Olhar para nós, olhar para as nascentes do nosso coração. Nos vigiar, nos educar, para poder, de fato, começar a dar os passos. Porque nós lembramos daquela questão de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual era o meio prático e eficaz que o homem tinha de não se deixar arrastar pelo mal e de encontrar o bem. E a resposta foi: conheça-te a ti mesmo. O Chico se conhecia. O Chico dizia, fazia todo dia uma análise de si mesmo. E encontrava, por certo, momentos em que ele não foi tão feliz, tão puro, tão paciente, tão calmo, tão pacífico. E nós temos uma dificuldade de
reconhecermos isto, sobretudo na casa espírita. Às vezes, trabalhando na casa espírita, nós temos dificuldades de reconhecer as nossas trevas. Porque se a gente colocar as nossas trevas... Eu pensei que era uma mentora que estava chegando. Ela falou assim, dá para De Luca, eu sou pedindo. E agora o que é que eu faço com esse copo? Vou deixar aqui. É uma palestra bem espírita, né? Porque os copos girantes. Vamos fazer proponho que a gente faça aqui um exercício, para quem quiser. Um exercício lúdico, para saber o quanto que a gente está trabalhando o nosso autoconhecimento. O quanto que a gente está trabalhando as nossas trevas. E trabalhar as nossas trevas, o primeiro passo qual é? Reconhecê-las. Reconhecê-las. Então, quem quiser fazer esse exercício, por favor, levante a mão. Levante da cadeira. O exercício é o seguinte. Eu vou mencionar algumas imperfeições, algumas trevas. Se você percebeu que o que eu falei bateu em você, você ouviu aquilo e falou, sou eu. Ele me achou. Se você sentiu isso, você senta. Não, mas não é para sentar agora, não. Eu não falei. Eu nem falei ainda, você já está sentando. Se aquilo que eu falei não pegou, você fala, não, isso aí eu não sou. Já fui, mas hoje não. Você fica de pé. Tá? Faz quem quer. E um detalhe, esse exercício é individual. Não é para ficar olhando quem sentou, quem não sentou. Combinado? Topam? Vamos lá? Então vamos lá. Invejoso. Exercício individual. Né? Maledicente. Quem sentou não levanta mais. Tá bom? Quem sentou não levanta mais. Irritado.
impaciente, ansioso, egoísta. Quem sentou não levanta. Orgulhoso. Soberbo. Arrogante. Mandão. Encrenqueira. Olha, meu estoque já acabou. É a nossa irmã aqui. Salva de palmas para esse espírito evoluído aqui. Amém. A senhora já pode desencarnar hoje. A gente fez de uma forma leve, né? Como tem que ser. Porque o propósito não é de ser perfeito hoje, mas o propósito é de ser melhor. É um dos itens que Chico Xavier põe nessa oração. Senhor, que eu possa ser melhor. Se melhor é muito, melhorzinho. Já pensou se a gente conseguir ser melhorzinho em casa? Imagine, melhorzinho em casa. O senhor não engoliu isso, né? Então, o propósito do autoconhecimento não é de gerar culpa, não é de acabar com a nossa autoestima, dizendo, eu não presto, eu não sou isso mesmo, eu não consigo. Não, é olhar com sinceridade para si mesmo. Reconhecer pontos fortes que a gente tem, mas reconhecer também que nós temos pontos fracos. Não é? E são esses pontos fracos, que diz aqui o Chico, são essas trevas que se projetam de mim e que voltam para mim. A gente está preocupado com as trevas dos outros, mas o que nos perturba e prejudica são as trevas que saem da gente, atrai e traz de volta, que gera conflito. Agressividade. Então veja a sabedoria do Chico. Ele não está muito preocupado com os outros. Ele está preocupado consigo. Porque sabe que tudo começa na gente. Tudo parte da gente.
O que o outro possa ter feito e me atingiu porque encontrou em mim algum ponto de contato. Então, reconhecer as trevas não é para que a gente vá logo fazer um tratamento de desobsessão. Ou, a primeira desobsessão é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, diz o Espírito André Luiz, o autoconhecimento gera algo que o Chico tinha de sobra, que era o quê? Humildade. Humildade a ponto até de reconhecer publicamente que ele tinha trevas, que ele tinha dificuldades, que ele tinha imperfeições. E isso, de forma alguma, tira o brilho de Chico Xavier. Isso, de forma alguma, tira o brilho nosso. Ao contrário. A humildade nos humaniza. E quando a gente se humaniza, a gente fica o quê? Mais compreensível, mais dócil, mais tolerante, mais misericordioso, julga menos, briga menos, encrenca menos, mente menos. É brincadeira. Vocês percebem? A gente fica um ser humano mais real. E aí, quando alguém erra, nós automaticamente vamos o quê? Lembrar de que nós também erramos. Nossa, o que a pessoa fez, eu fiz semana passada. E era assim o Chico. A capacidade de não julgar as pessoas. Só faz isso quem sabe as quedas que tem aqui dentro. As falhas, os equívocos que todos nós cometemos. A gente pode ver na obra de André Luiz, aqueles mentores que falam coisas tão lindas, e em vários momentos eles dizem, eu também já tropecei na estrada humana. Eu também já caí. Eu também já me equivoquei. Eu já também fiz besteira. Isto é condição sem a qual o desenvolvimento espiritual nosso não vai. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos estar usando o quê? Máscaras. E aí no centro espírita a gente põe essa máscara. E aí vai fazer, né, a prece com aquela voz, muita paz, meus irmãos. O pessoal do centro fala, nossa, é um anjo que encarnou aqui na Terra. Não é? Mas essa paz não dura depois que sai do centro. Na primeira esquina que você tomou uma fechada no trânsito, a nossa paz já não sabe para onde que foi. O autoconhecimento gera para nós esse estado de sinceridade.
E a sinceridade que nos leva à humildade, diz André Luiz, nos leva à felicidade. Já pensou se a gente pudesse ser só o que a gente é? Mais nada. Que a gente não precisava se aparentar máscaras. Que quando a gente caísse, a gente pudesse o quê? Pudesse se levantar. Eu caí. Eu sou humano. Eu sou um projeto em construção. O que é ser humano? É estar, do ponto de vista espiritual, entre dois pontos. Na nossa trajetória, o que éramos antes de sermos humanos? Estávamos na faixa do crescimento, da evolução, na faixa animal. Concorda? E depois de deixarmos de sermos humanos, seremos o quê? Qual é a próxima fase? Anjos. É a fase angelical. É a próxima. Não é agora. É a próxima. Eu peguei você para Cristo hoje, né? Mas é com amor, tá? É a próxima. Então veja como nós somos seres complexos. Nós estamos no meio, entre os pontos da fase animal e da fase angelical. Isso quer dizer que a gente guarda o quê? Quando a gente muda de fase, quando a gente saiu do reino animal, a gente não saiu limpinho. Isso quer dizer o quê? Que a gente ainda tem algum vestígio, resquício, uma poeirinha animal dentro de nós, não temos? Não sei aqui, mas em São Paulo tem. E isso, às vezes, a gente até incorpora, né, no nosso vocabulário. Né? Ah, fulano é uma fera. Ah, cuidado com fulano. Cuidado com fulana. Ela é uma cobra. E, às vezes, dá até a espécie da cobra, né? Ela é uma jararaca. Ela é uma serpente. Não é? Mas há momentos em que a gente alterna. E estando a caminho da luz, a gente tem lampejos de angelitude. Eu nem olhei para lá. Tá? Não tem momentos que a gente tem atitudes maravilhosas. A gente é amoroso, é caridoso, é generoso, é dócil. Não é? E a gente, então, alterna. Isto é ser humano. E o que o Chico diz de reconhecer nos ajuda. E é aí que está a terapia espiritual do autoconhecimento.
quando a gente reconhece já que é uma determinada coisa, por exemplo, eu reconheci hoje aqui que eu sou uma pessoa impaciente. Era algo que estava, às vezes, no meu inconsciente. Eu não havia me dado conta. Eu não percebia. Eu não notava que eu era uma pessoa impaciente, explosiva, irritada, colérica. Mas aí eu percebi que eu sou. E o que a psicologia ensina é que a partir do momento que eu reconheço que eu sou, eu já deixei de ser um pouco aquilo que eu admiti. Quando eu digo que eu sou impaciente, e digo com sinceridade, eu acabei de deixar de ser tão impaciente quanto eu imaginava. Deu para entender isso? Por que autoconhecimento é fundamental? Tanto é que nessa questão do Livro dos Espíritos, quando eles respondem à pergunta de Kardec, que eles falam, né? Conheça-te a ti mesmo, eles não falam mais nada. Quando Kardec pergunta, né, por quê, como, qual é o meio prático e eficaz, diz, não se deixar arrastar pelo mal e vencer o bem. Eles não falam, vai ao centro espírita, toma paz, você faz a desobsessão. Não que isso não seja importante, mas não é tão importante quanto o quê? O fato de eu me conhecer, de saber quem eu sou, de saber onde é que está meu ponto fraco, onde está a minha fraqueza, onde está a minha fragilidade. É a mesma coisa que eu andar por uma via e escorregar numa casca de banana. Por que eu escorreguei naquela casca de banana e caí? Por que geralmente isso acontece? Porque a gente não viu a casca de banana. Concorda? Quando a gente vê, você naturalmente vai tentar se desviar. O que nós fizemos hoje aqui, rapidamente, alegremente, foi reconhecer quais são as nossas cascas de banana. E o que a gente deve fazer doravante é isso. E aí, quanto mais a gente reconhece, mais a gente tem habilidade do quê? De se desviar. Você sabe que você é impaciente, explosivo, irritado. Aí, quando você está vivenciando uma determinada situação, que você percebe que aquele negócio começa a subir, começa a crescer, né? E que a tua impaciente está querendo incorporar em você, você o quê? Toma posse. Opa, agora não. Vou tentar resolver isso de outro jeito. Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa reconheceu que ela é invejosa. Eu não sei se tem alguém aqui com esse problema, mas em São Paulo tem bastante. Como é que uma pessoa reconheceu que ela é invejosa? Como é que ela lida com isso? É uma treva minha. Isso tem me prejudicado. Isso tem acabado com os meus relacionamentos. Então, de repente, ela chega em casa e o marido comunica a ela, olha, meu bem, no final do ano vai ter uma festa lá na empresa, só para os funcionários da empresa. Ela falou, eu quero ir. Não, mulher ou marido é só para funcionário. Quando ela escuta isso, que ela não pode ir, que o marido vai sozinho, a invejosa começa a querer incorporar. Né? Começa a subir. Se ela tem autoconhecimento, ela já percebeu o gatilho. Opa, olha aqui. Como é que eu vou resolver isso daí? Ela vai lembrar de Allan Kardec, quando fala que o verdadeiro espírito é aquele que o quê? Que procura domar
as suas más inclinações. Não é isso? Veja que Allan Kardec não fala que o verdadeiro espírito é aquele que já venceu as suas más inclinações. Então não se exige da gente, pelo menos neste momento, que você foi dormir invejosa e no dia seguinte, você, depois dessa palestra de hoje, você acabou a inveja dentro de mim. Eu não sou mais nada daquilo que eu falei. Tudo foi eliminado, curado naquela palestra. Não. Amanhã nós vamos acordar com as mesmas coisas que nós manifestamos hoje. E é normal que assim seja. A questão é, como Kardec propõe, o que é que eu vou fazer com essas coisas? Então, primeiro ponto, como disse o Chico, reconhecer. Segundo, como é que eu lido com isto? E aí talvez a mulher diga para o seu marido e fale, meu bem, você sabe que eu sou invejoso, você sabe que eu sou ciumenta. Você sabe que eu não sei como é que vai ser. Você vai nessa festa, mas eu não quero que você deixe de ir na festa. Eu vou ficar aqui morrendo de ciúme, mas eu quero que você vá. E se você puder, por exemplo, mandar um recadinho para mim, de 5 em 5 minutos, mandar uma foto com quem você está, dizer que me ama, eu vou ficar muito feliz. Mas você vai na festa. Percebe? Ela está fazendo um esforço, eu imagino o esforço. Mas ela está aplicando exatamente as propostas que a doutrina espírita nos apresenta e que Chico Xavier aqui endossa. Ela não deixa de reconhecer o que ela é, o que ela sente, mas ela não está deixando que aquilo domine a vida dela. E ela então passa a se esforçar para dominar aquela paixão e não deixar que essa paixão a domine e desequilibre seus relacionamentos. Quanto tempo ela vai ter que fazer isso? Talvez muitos e muitos anos e muitas encarnações. Até um dia, quando ela chegar lá, talvez no mundo feliz, no mundo ditoso, purificado, ela já esteja livre e liberta de qualquer sentimento inferior. Por exemplo, eu reconheci hoje uma treva minha que eu gosto de falar mal dos outros. Se bem que espírita não fala mal dos outros, só faz comentários, né? Mas vamos imaginar que eu tenho essa tendência. Eu já percebi que isso não é legal. Porque isso gera... é treva, né? Isso gera energia negativa. Isso contamina a minha própria vida. Isso faz com que os outros também falem mal de mim. Isso faz com que eu vou ser julgado por aquilo que eu estou julgando dos outros. Então, eu percebi que eu não quero mais ser isto. Mas aí, de repente, surge uma colega que você encontra e ela fala para você, sabe da última? Você percebeu que aquilo já incendiou, né? Aquilo já vai subindo, que a gente está louco para saber qual foi a última. E aí o que a gente pode fazer? Ah, hoje não. Deixa para lá. Ou então, se você não tem jeito de evitar isto, enquanto a pessoa estiver falando, você mentalmente vai fazendo aquele mantra na cabeça. Assim,
Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Para não entrar na vibe. Porque uma vez que a gente entrou, pronto. As trevas já tomaram conta. Chico Xavier diz ainda na oração: Senhor, que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Olha o que ele pede. Todas as manhãs ele orava dizendo isso: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Me inspire nas decisões que eu devo tomar, porque eu quero fazer a tua vontade e não a minha. E aí está um grande problema nosso, quando nós vamos, sobretudo, orar a prece do Pai Nosso. Quando chega naquele trecho em que a gente tem aquela dificuldade de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Que a gente fala baixinho para Deus não escutar. Que vai que Ele escute e faça a vontade dEle mesmo. Não é? E qual o processo de iluminação? Por que Cristo se tornou iluminado? Por que Chico avançou no campo da iluminação interior? Porque ele queria fazer a vontade do Pai. Não foi isso que Jesus disse? Eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Ou como Paulo, o apóstolo, disse: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O que quer dizer o Cristo vive em mim? Ou seja, eu introjetei os valores do Cristo. Eu despertei o meu Cristo. Porque um dia todos nós seremos Cristos. Esse é o projeto. O projeto de Deus é que cada um de nós se torne Cristo. E esse Cristo, diz Joana de Ângeles, já está dentro de nós. De forma latente. Mas para o quê? Para ser despertado. Para nascer e renascer. Quando eu sou ofendido, quando eu sou magoado, esse Cristo nasce quando eu consigo o quê? Perdoar. Cristo voltará. Ele voltará em cada um de nós. Quando Ele passar a viver em nós, ou quando nós permitirmos que Ele nasça em nós. E era isso então que Chico Xavier pedia nessa oração, que as tuas inspirações me guiem nesse dia. É muito interessante isso, né? Muitas vezes a gente é ofendido, é machucado, sofre. E aí, se a gente vai ouvir o Evangelho, a lição do Cristo qual é? Procure perdoar, procure compreender, procure relevar. Mas muitas vezes o que a gente diz? Eu não sou Jesus para perdoar. Eu sou assim mesmo. E fica cultivando aquele ódio, aquela raiva, aquele remorso,
aquele rancor. E esse cultivo desses sentimentos acabam afetando a nossa saúde. Cada dia mais, os estudos têm mostrado que os estados rancorosos, eles perturbam a nossa saúde. Um cardiologista de São Paulo, do Hospital Oswaldo Cruz, afirmou em pesquisas que ele participou, por exemplo, que a mágoa, o ódio e o rancor, eles inflamam o nosso corpo. Então, o que inflama o corpo não é só o tal do glúten, não é? Não é só o açúcar. Ódio inflama o corpo. Mágoa inflama o corpo. Inflama as artérias. E ele conclui que pessoas que cultivam esses estados que se tornam crônicos são pessoas mais predispostas ao surgimento de doenças cardiovasculares, de acidente vascular cerebral. Afora outras pesquisas que falam que esses estados rancorosos também acabam diminuindo o poder de impacto do sistema imunológico. Uma hora de raiva, sabe aquelas? Algumas pesquisas dizem que uma hora de raiva, de cólera intensa, ela enfraquece o sistema imunológico durante 5 horas. Agora, imaginem uma mágoa, um ódio cultivado há anos. E aí depois, quando surge a doença, o que geralmente vai acontecer? Quando surge a doença, nós vamos depois para o Santo Espírito. Ah, Jesus, me cura. E é claro que eu tenho certeza que Ele está muito interessado em nos curar. Mas Ele vai lembrar, puxa vida, eu te avisei lá atrás. Quando você estava irado, para você relevar, para você não dormir com essas coisas. Muitas vezes os espíritos falam, né, a dificuldade que eles têm, às vezes, de nos ajudar numa cura, quando o nosso psiquismo está vinculado a estados que o Evangelho do Cristo já nos pediu para a gente abrir mão. Então, por isso a sabedoria do Chico, né? E por isso esta nossa busca, né? De chegar todo dia de manhã e falar, Jesus, o que queres que eu faça hoje? Eu vou encontrar com aquela fulana que eu tenho uma raiva dela, eu tenho uma bronca dela, eu queria dar um soco nela. O que é que o Senhor me diz? Fatalmente, se a gente estiver com essa sinceridade, naturalmente, a voz do Cristo que está dentro de nós, vai dizer, deixa disso. Vai cuidar da sua vida. Outras pessoas também têm vontade de fazer isso com você. E se você fizer isso com essa pessoa, os outros vão também poder fazer isso com você. Então, forget. Deixa. Vamos em frente. Chico fazia isso todas as manhãs.
Nesta oração, ele também pedia a Jesus que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Qual é a sabedoria disso? Porque geralmente a gente pede que ninguém seja instrumento do mal para nós. Livre-me a casa dos obsessores, me defenda dos meus inimigos. Reza aquele salmo, né? Eu tenho um salmo de Davi que fala: meus inimigos cairão 1000 à esquerda, 1000 à direita. Jesus, meu Deus. Deus me livre disso, não quero que ninguém... Lembrei de um amigo que foi num trabalho de desobsessão, há muitos anos, e chegou lá no trabalho, ele passou pela desobsessão, e o irmão que supostamente estaria incomodando espiritualmente a ele, incorporou no médium, e o dirigente lá do centro falava, né, para o espírito obsessor: você vai agora para as cadeias do umbral. Você vai ser acorrentado. E esse meu amigo, né, ele fala assim para o dirigente: não faça isso com ele. Tadinho, não faça mal a ele. Como certa feita, né, diz que 2 assaltantes entraram na casa do Chico e roubaram ali. E quando foram sair, os assaltantes queriam pular o muro. E o Chico falou assim: não façam isso, que vocês podem cair. Espera aí que eu abro a porta para vocês. Foi lá, abriu a porta. Aí um assaltante olhou para o outro e falou assim: esse homem aqui não tem jeito mesmo. Aí deixaram metade do dinheiro que eles iam levar, deixaram para o Chico. Ficaram com dó. Não é interessante isso? Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. E ele mesmo dizia: é muito triste ver quando os outros fazem mal a mim, mas eu ficaria muito pior se eu descobrisse que fosse eu que tivesse feito o mal. Qual é a inteligência espiritual disto? Óbvio, o mal que eu faço, a mim mesmo me faço. Então, pedir para Jesus, para Deus, que eu não seja instrumento do mal, é algo que eu estou pedindo, no fundo, para o meu bem. Mas Chico não se contenta com isso, quando ele diz que eu, além de não ser instrumento do mal, que eu seja bom, que eu seja melhor para os outros. Então veja a sabedoria dele. Quer dizer, não basta que eu não faça o mal, é preciso que eu faça o bem. Acredita-se que aqui na Terra nós tenhamos 3 grupos de espíritos encarnados. O primeiro grupo, que é um grupo pequeno, é um grupo de espíritos perversos. São maus. Dolosamente maus. Deliberadamente maus. Querem ver o circo pegar fogo. Querem colocar fogo no planeta. E estão aí. Trabalhando. Duro. Mas a espiritualidade diz que é um grupo pequeno. Mas fazem um barulho enorme. Mas tem um outro grupo pequeno também, que é o grupo daqueles deliberadamente bons. São pessoas boas, nobres, vêm no congresso espírita, fazem o bem, são caridosos,
não falam mal de ninguém, ajudam, assistem palestra até meia-noite. Mas a espiritualidade diz que é um grupo também pequeno. Então sobrou o terceiro grupo, que é o grupo maior de todos. Que é o grupo daqueles que não são maus. Não. Mas também não são bons. Eles dizem é o grupo dos omissos. Um dia meu filho chegou da escola, pequenininho ainda. Ele falou, pai, hoje aprendi uma coisa na escola. Eu falei, o que foi, filho? Eu aprendi o que é a palavra medíocre. Eu falei, e o que você aprendeu dessa palavra? Ele falou, pai, medíocre vem de médio. Não de médium. De médio. Mais ou menos. Que não é ruim, mas também não é bom. E eu fiquei pensando, o que será que ele está querendo dizer isso a meu respeito? E isso então me fez pensar, e me faz pensar sempre, se a gente não está vivendo aqui na Terra de maneira medíocre. Não estou querendo ofender ninguém. Estou talvez querendo chamar a nossa atenção para que a gente se filie, saia dessa coluna do meio. E eu não vejo outra razão para a gente ter vindo nesse congresso, a não ser a gente deixar de ser medíocre. Medíocre no amor, medíocre nas nossas relações afetivas, medíocre no nosso trabalho, medíocre no trabalho espírita. Nós estamos vendo um cenário pós-pandemia terrível, com muitos desafios. Acabou a pandemia, ou em tese acabou a pandemia da Covid, mas estamos aí com a pandemia da depressão, da síndrome do pânico, do vazio existencial. E vejo muitos centros espíritas fechando, por falta de trabalhadores. Onde estão os espíritas? Na coluna do meio? Eu não vou no centro, mas eu também não faço mal para ninguém. Só que a doutrina já nos explicou que não fazer o mal, o bem que se pode, é também um mal. E não é preciso obras grandiosas. Não é preciso grandes feitos. Nós vamos demonstrar o nosso compromisso com o bem em situações muito concretas e pequenas e cotidianas. Uma vez perguntaram ao Chico, Chico, qual foi o fato mais notável da sua vida? Qual foi aquela situação que você considera como o momento mais feliz, mais grandioso da sua vida? O repórter perguntou isso a ele. Todo mundo esperava que talvez o Chico fosse dizer que foi o dia que ele recebeu tal espírito, o dia que ele viu aquele espírito iluminado.
as pessoas famosas que ele conversou, mas ele contou a seguinte história: o dia mais feliz da minha vida foi aquele dia que eu saí de casa de manhã. Eu tinha um compromisso no cartório. Eu estava meio atrasado. Parei no ponto do ônibus, esperando o ônibus chegar. E quando o ônibus se aproxima, ouço a voz de uma criança, me chamando pelo nome. Tio Chico. Tio Chico. E a criança vinha correndo. Eu não a reconheci. E o ônibus parou, abriu a porta. O motorista me encarava, como a dizer, vai subir ou não? E a criança gritando, vindo esbaforida, correndo. E eu fiquei naquela situação. Subo no ônibus ou espero a criança? Ele olhou para o motorista e disse, pode seguir viagem. O ônibus partiu e a criança chegou correndo. Chico não a reconheceu. E quando ela se aproxima, quase sem ar para poder falar, Chico pergunta, o que foi, menino? O que aconteceu? O que você precisa? E o menino disse, não foi nada não, seu Chico. Eu só queria dar um abraço no Senhor. E eles se abraçaram, e o Chico disse que aquele abraço demorou a eternidade de alguns minutos. E ele contava isso com lágrimas nos olhos, dizendo que foi o dia mais feliz da vida dele. Acho que o Chico está no ar aqui. Eu não sei se eu vou ter outro dia mais feliz, se nós teremos. Porque este pode ser o nosso último encontro. O ônibus está passando. Pode ser que nunca mais a gente se veja. E eu não vou perder essa oportunidade de esperar e propor a cada um de vocês que se abracem uns aos outros.